Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, onde aqui o Senhor começa a falar ao coração de um jovem, de alguém que ainda não conhecia a voz de Deus, mas Deus aqui começa a ministrar sobre ele. Amém? Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. E diz assim nas Escrituras: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Quem conhece essa passagem? Tremenda essa passagem. E agora nós vamos voltar um pouquinho, tentar entender aqui o que Deus quer, onde Deus quer nos levar nessa noite, amém? Existia aqui duas rivais, né? Penina e Ana. Rivais num bom sentido, porque ali elas tinham um marido, né? E uma delas dava filhos para o seu esposo, e a outra não dava, que era Ana. E com isso, Ana se sentia entristecida com isso, incomodava ela, porque qual a mãe que não quer dar ali, sabe, o fruto do seu amor para o seu esposo, que é uma criança, um filho? E ela ficava intrigada com isso, porque Penina ficava o tempo todo instigando ela, mexendo com ela, incomodando ela. E aí, como era de costume, uma vez por ano, né, o seu esposo ia até o templo, né, para fazer o sacrifício, e levava os filhos de Penina. E ela, como ainda não tinha, e ela foi até o templo, foi até aquele local, onde acontecia o sacrifício, a devoção daquela época diante do Senhor, e ela vai até lá. E ali ela, chateada, sabe, muito chateada, entristecida, ela dobra os seus joelhos e começa a falar com o Senhor, ali diante daquele local, e ela começa ali a dizer para o Senhor o que ela estava sentindo, dizendo com o seu coração ali, sabe, apertado, tentando expressar para o Senhor tudo o que ela estava sentindo. E ali naquele dia, naquele momento, ela faz ali um voto com Deus ali, dizendo que se o Senhor desse a ela um filho, esse filho seria criado diante desse sacerdócio, diante do sacerdote daquele local, que ali no caso era Eli, diante daquele sacerdote. E então, ao passar do tempo, ela engravida e aquele menino, e nasceu um menino, Samuel, né, aquele filho ao qual ela sonhava em ter, Deus deu a ela. E esse menino, quando ele fica desmamado, quando ele fica ali, chega um momento que ele não depende mais da mãe, esse menino ele é levado como ela havia prometido. O coração dela, eu tenho certeza que doeu o coração dela, mas eu prometi para o Senhor, eu ia deixar que ele fosse criado dentro desse lugar, lá diante dos sacerdotes, entendendo a lei, entendendo os princípios. Esse era o desejo dela. E ela, tendo feito esse devoto, ela deixa o menino lá, deixa o menino naquele lugar, deixa ali com Eli. Bênção isso? Não é tão bom, irmã Carla, pastora Carla, porque naquele lugar ali onde havia aquele sacerdote, os seus filhos, eles havia muito problema com os seus filhos, os filhos que cuidavam daquilo que era para ser santo, do sacrifício, das pessoas que iriam ali depositar diante do Senhor naquele momento. Os seus filhos, sabe, estragavam tudo. Sabe, na hora de ter
de ter aquele relacionamento com Deus, de princípio, ali os filhos estavam estragando tudo. Só que o seu pai, ele fingia que não estava acontecendo nada, que isso era normal, que não havia problema ali. Mas só que o problema era grave, irmãos, porque nós precisamos entender que tudo que nós fizemos para o Senhor, tudo, devemos fazer isso com maior disposição, com maior entendimento, entendendo o que eu estou fazendo, sabe, entendendo que é para o Senhor, e nós temos que dar o melhor para Ele, não é de qualquer jeito, mas é o melhor. E isso as pessoas estavam indo naquele local fazer, mas os filhos que estavam ali recebendo, os animais, recebendo ali toda e qualquer oferta do povo, estavam barganhando com essas coisas, transformando isso em pecado. Mas ali ele fazia vista grossa, e os nomes dos filhos dele eram Ofni e Finéias. Não sei o significado, mas não é coisa boa, não é coisa boa. E eles continuaram fazendo isso. Só que Samuel estava vivendo nesse lugar, nessa casa, nesse ambiente, ele crescia nesse ambiente. E eu já escutei muito isso de muitas pessoas falando sobre isso. Você fala isso porque você não sabe o que é problema. Nascer num local onde eu não tenho pai, onde eu não fui criado pela minha mãe, você não entende, você não sabe a minha vida. E esse texto aqui mostra exatamente que o que Deus tem para nós, não importa o meu passado, não importa o que nós já vivemos, o que importa é o que Deus vai fazer com nós lá na frente. A gente fica o tempo todo olhando o nosso passado, condenando o nosso passado, vendo as coisas negativas do passado, mas não queremos entregar para o Senhor a nossa vida por inteiro e dizendo para Ele que Ele pode governar as nossas vidas, porque Ele tem um futuro diferente para nós, Ele tem plano sobre nós. Em Efésios 4:1 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes de eu e você pensarmos em ser gerado no ventre das nossas mães. O Senhor já nos conhecia, Ele já sabia como seríamos, baixo, magro, cabeludo ou não. O Senhor já conhecia cada um de nós, Ele já sabia, Ele que nos gerou antes da fundação do mundo. E aí às vezes nós entramos num lugar, querido, que nós não queremos sair e ficamos no passado o tempo todo. E aí nós não deixamos Deus operar na nossa vida, não queremos entregar na mão dEle aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer transformar em nós. E aqui Samuel, nesse lar, Samuel crescia entendendo ali as riquezas de apreciar a presença de Deus, sabe, de estar ali naquele local entendendo o que era um holocausto, entendendo cada princípio ali, sabe, de entendimento que Eli dava para ele. Eli sabia como fazer muitas coisas, ele sabia, porque ele entrava no automático, ele fazia já as coisas no automático, ele era um sacerdote, então ele, já sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele outro, e às vezes nós entramos nesse lugar, de fazer o automático. Só que aqui Eli, ele já não escutava mais a voz do Senhor, ele já não entendia mais que aquela voz que soava no ouvido dele, para falar com ele, para dar direção para ele, ele já estava no automático, e com isso ele foi ali afundando a sua casa, o seu lar. Mas aí ao passar do tempo, o Senhor, eu entendo aqui que Deus, Ele se cansa disso. Não, a minha casa não pode ser um local qualquer, minha casa não pode ser um local de barganha, não pode, a pessoa que está ali levando o entendimento da palavra, do evangelho, a direção para o povo, para as pessoas, tem que sim ser uma pessoa íntegra, com entendimento do que está fazendo. Como nós estamos aqui hoje, tendo um culto racional,
de entendimento da palavra, do louvor. Quando nós escutamos o louvor, nós sabemos, estamos entendendo o que está sendo ali falado. Isto é um culto racional. E ali ele já não andava mais nesse lugar. E com isso o Senhor se cansa. E aí aqui Samuel está dormindo lá no templo, lá no seu local, no seu pouso, né? E Eli, como seu sacerdote, estava dormindo lá no quarto dele. E aí ele está ali deitado. E aí daqui a pouquinho ele está ali dormindo e ele escuta aquela voz, né? Samuel, Samuel. E ele se acorda. Se levanta já assustado. Ele, não, Eli me chamou, vou lá ver o que ele quer. E ele vai até Eli. Ele vai até Eli. E ele chega lá em Eli, né? Eli, você me chamou? Não te chamei. Eu não sei você, irmão, mas se é comigo, uma voz assim me chamando assim, no meio da noite, num quarto, eu estou ali sozinho, se eu chego lá, ô Eli, você me chamou? Não te chamei, então deixa eu dormir contigo aqui, porque... Irmão, não tem, a gente fica assustado. Imagina uma voz dessa te chamando. Sabe, Samuel, ele conhecia o Senhor, mas ele ainda não tinha escutado a voz dele. E ali ele, sabe, ele estava ali ainda, mas esperem, se não foi ele, vou voltar a dormir. E lá ele volta a dormir. E quando ele volta a dormir, de novo aquela voz, Samuel, Samuel. E ele se levanta, não, agora ele está de brincadeira comigo, agora eu sei que foi ele. Não, de novo, foi lá de novo no quarto de Eli. E ele chega lá no quarto de Eli, Eli, você me chamou de novo? Rapaz, eu estou dormindo, como é que eu vou te chamar de novo? E ele, meu Deus, e agora o que está acontecendo, né? Começa a imaginar, a gente se coloca na história ali, o que será que está acontecendo? Quem que está me chamando? Se Eli diz que não é, mas tu já começa a ficar assustado. E aí ele volta de novo para o quarto, novamente, e aquela voz, sabe, chama ele novamente, Samuel, Samuel. Imagina, querido, pela terceira vez, o medo que não dá. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É exatamente isso. Deus, Ele sabe como falar com cada um de nós. E eu tenho certeza que jamais Deus ia falar comigo assim. Eu tenho certeza. Eu jamais. Vai me dizer aqui que todo mundo teria coragem. Não, peraí, é comigo. Uma voz chamando você. Você já parou para pensar nisso? Uma voz na madrugada chamando você. Você ia se levantar? Não, né? Os homens aí, não, é comigo, deixa eu ver. Não é assim. A gente fica com medo. Porque a gente não sabe do que está acontecendo ali. E aí quando ele vai novamente lá, aí ele diz, né? Samuel, aí ele entende. Entende que é o Senhor. Entende que o Senhor, né, quer ter algo com o Samuel ali. E ele disse, se a voz te chamar de novo, se essa voz te chamar, você diz a ele, fala, porque o teu servo ouve. E esses somos nós. É assim, sabe, nós temos que nos posicionar assim. Deus fala com nós o tempo inteiro. O tempo todo Deus fala com nós, usando pessoas, usando a palavra, usando situações que nós vamos vivenciar, e nós não queremos enxergar isso. Nós não queremos. Você sabe como Deus fala com você. Cada um aqui desse lugar. Sabe como Deus mostra para você. Você sabe. Pequenas coisas que você pede. Deus já respondeu. Mas se Deus não é gente mesmo, já me respondeu. Já chegou me respondendo algo que... Sabe, às vezes você pensa... Né, minha mulher tem essas coisas. Deus faz isso com ela. Às vezes ela pensa em algo, no outro dia está acontecendo. Eu disse para ela, boa, começa a pensar coisa melhor aí, filha, né? Nos ajuda. Sabe, são essas coisas. Deus vai falar com cada um de nós, de maneira diferente. Sabe, Deus, Ele conhece aquilo que nós temos de potencial dentro de nós. E como Ele vai falar com nós, que nós não vamos nos assustar. Não vai ser uma voz, talvez ecoando aqui fora, talvez seja uma voz aqui dentro, e dizendo, filho, tu é meu filho, vem cá, te deleita em mim, deixa eu cuidar da tua vida, deixa eu governar a tua família, deixa eu te usar em lugares que tu não quer ir,
Sabe aquele lugar que tu diz que tem um inimigo, uma pessoa que tu não gosta? Deixa eu te enviar lá, porque esse teu inimigo precisa saber quem tu é de verdade, que tu é filho, e que o filho ele é manso, ele é humilde, e que ele pode mudar essa situação. Amém? Você está entendendo, querido? Sabe, mas aqui Samuel escuta o Senhor, e ali, quando ele volta para o quarto novamente, e Deus fala com ele aqui: Samuel, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E quando ele diz isso, Deus começa a falar: Samuel, agora é o seguinte, agora tu já conhece a minha voz. E aí começa a ter o bate-papo. Ele começa a falar com ele, o que ele vai ter que fazer, porque Deus está levantando ele, para ele ser um profeta, e Deus começa a ministrar sobre ele, aquilo que ele vai ter que fazer. Você vai ter que amanhã, quando Eli se acordar, você vai ter que falar para ele que deu ruim para ele, e não só para ele para a casa dele, que está dando ruim lá, porque ele já não me escuta mais, ele já não quer mais me ouvir, ele quer ser gestor da vida dele, gestor desse templo que eu dei para ele. Esse lugar, querido, ele é muito perigoso, sabe? E aqui Deus deu algo no meu coração. Quando o sacerdote falhar, querido, quando o círculo de oração falhar, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar os meninos para governar. Amém? Deus levanta aquele que pensa que Deus não está enxergando, não está olhando. É esse, Deus vai levantar esse, para ser a diferença, para abençoar outras pessoas. Mas aqui Samuel ainda, imagina, Samuel ali foi criado, e por Eli, Samuel começa a entrar em luta. Mas Samuel não deixa de fazer o que o Senhor mandou, de falar para Eli tudo o que Deus diz. Eli se acorda de manhã, ele já vai procurar Samuel. Deus falou contigo, não me esconde nada. O que ele te falou? Ele estava curioso, porque Deus já não falava mais com ele. Esse lugar que nós não podemos mais entrar. Sabe por quê? Porque aquele que é filho, aquele que já pisou no santo do santo, irmãos, nunca mais vai ser feliz em outro lugar. Nunca mais. Nunca mais. Tem quantas pessoas eu conheço que entram na igreja, saem, fazem um monte de coisa errada, deixam de ser filho? Não deixam de ser filho. Deus continua cuidando, porque Ele ama a todos. Ele ama a todos, Ele continua amando. Mas Deus resgata, porque Ele é nosso Pai, Ele ama essa humanidade, Ele criou cada um de nós, Ele conhece cada fio de cabelo nosso, e o que Ele pede muitas vezes é pouco para nós. Ele quer ter tempo com nós, queridos, e nós ficamos nos preocupando com outras coisas, nós ficamos nos preocupando com aquilo que é material, com aquilo que vai ficar aqui, nesse lugar, nessa terra, e esquecemos de ter um momento com Ele, esquecemos de nos acordar de manhã, e já dizer para Ele: bom dia, Espírito Santo, bom dia, hoje o meu dia vai ser bom, Deus, vai ser bom, porque todos os dias, quando eu e você, nós nos acordamos, nós decidimos quem vai governar a nossa vida, se será a terra, ou se será a eternidade, nós decidimos. Pode até você se acordar, você dar bom dia para o Espírito Santo, isso é um hábito que eu tenho, me acordo, abri os olhos, bom dia, Espírito Santo, abençoa o meu dia, e eu deixo fluir. Claro, às vezes tem dias que, a gente acha que vai dar tudo ruim, que aí você já sai da cama, você já dá o dedão ali na cama, hoje o dia não vai, eu sei que eu quero que meu dia seja bom, mas aí você chega no banheiro, já não tem a pasta ali para escovar o dente, viu, não começou bem mesmo meu dia, você já pensa que o seu dia vai ser o pior, mas eu quero dizer para você, que é nessa hora que Ele quer nos abençoar e cuidar de nós, é nessa hora que Ele quer mostrar que Ele está ali, sabe, cuidando de nós a todo instante, em cada detalhe.
Detalhes que muitas vezes nós nem visualizamos com os nossos olhos, nem enxergamos, e que Ele está fazendo. Combatendo o bom combate ali, sabe, nas regiões celestiais, contra demônios, principados sobre as nossas vidas, nos livrando de acidente, até a nossa escola, até o nosso trabalho, até a nossa rotina. E às vezes o que Ele pede para nós é só ter isso aqui, o que Samuel aqui estava aqui ouvindo, sabe, de ter esse momento de intimidade, podendo dizer para Ele, sabe, o desejo do meu coração é que a partir de hoje, se você não faz isso, você comece a dizer para Ele, nas tuas orações, fala, porque o teu servo ou a tua serva ouvem. Querido, Ele vai começar a te falar coisas lindas sobre você, coisas lindas sobre aquilo que Ele tem para nós, e Ele quer nos levar para esse lugar. Só que nós temos que fazer como Paulo. Lá em Filipenses ele fala sobre isso, que Ele quer nos levar num lugar onde não haja nenhuma distração, só haja aquele momento único entre eu e o Pai. E eu digo para você, querido, se eu não tiver um relacionamento eu e o Pai, jamais eu vou poder ter um relacionamento aqui, eu e vocês, jamais. Um relacionamento eu e a minha esposa, eu e meu filho, jamais daria certo na minha casa, se o Pai não estivesse ali cuidando daquilo que está errado, daquilo que, sabe, Ele quer ali dar um jeitinho. Não, filho, é tu que está errado, vai lá na tua esposa, pede perdão para ela. Isso acontece lá em casa. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Quem mais pede desculpa lá sou eu. E Deus vem tratando a minha vida. Deus tem me ensinado a ser dócil, porque a minha esposa é muito doce. E Deus foi me ensinando a ser dócil, através da vida dela, não de palavras, através de atitudes. É nas atitudes que mata nós. É nas atitudes, sabe, que a gente vê, Jesus, olha o que eu estou fazendo. Minha esposa está dando exemplo e eu não estou seguindo isso. Eu tenho que andar do lado dessa guria, um corpo só. Mas isso, querido, é de muita oração junto, de termos hoje o nosso filho que é uma bênção, o Isaac, filho da promessa, de Deus ter nos abençoado com um filho, algo que nós sonhávamos e queríamos fazer com a força dos nossos braços. Essa é a grande verdade. E quando descansamos e dissemos para o Senhor, nós não queremos mais saber de filho, aí Deus deu o Isaac para nós. Exatamente isso. Quando tu não quiser algo, é aí que Deus vai te dar. Semana passada eu estava conversando com um jovem que ele é ministro de louvor e ele lidera o grupo na igreja. Ele disse assim, eu não tenho talento, eu não consigo, sabe, cuidar dos ministros, eu tenho problema, eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de conversar com eles, de magoar. E aí eu fui e disse para ele, mas tu não quer isso? Eu não quero. É por isso que Deus te dá. Deus sempre vai dar algo que a gente não quer. Sempre vai dar algo. Tem um pastor conhecido no Brasil, eu gosto muito dessa referência que ele usa para ministério, que é o pastor Luiz Hermínio. E ele fala sobre isso, ele começou a falar sobre o que era ministério, e eu fiquei meditando sobre as falas dele. E até hoje eu ainda não encontrei algo, sabe, tão sólido sobre isso que ele diz. Que ministério é uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada, assim como eu e você, por um tempo indeterminado e sem os recursos suficientes. A gente nunca vai estar pronto para fazer aquilo que Deus quer. E nós, às vezes Deus sabe, usa alguém, um pastor, um líder, diz, vem cá, não, tu tem que ser líder aqui, da intercessão, tu tem que ser o líder aqui, e a pessoa diz, não, eu não quero. E ele diz, não, tu tem que querer, porque Deus vai te mudar, Deus vai mudar pessoas através de ti, e nós queremos rejeitar isso, rejeitar aquilo que Deus quer nos entregar a nós. Pressão psicológica para terminar o culto, amém? Vou tomar uma água aqui.
Querido, você está entendendo, querido? O que Deus quer nessa noite? Sabe, o Senhor, Ele já habita no teu coração. Eu creio nisso. O Senhor, Ele já habita. Só que só o habitar dEle no teu coração, Ele quer mais do que isso. Ele quer um relacionamento profundo com nós, de oração, sabe? Ele quer todos os dias ouvir a nossa voz, pedindo, agradecendo, sabe? Não vamos ser só pedinte, né? Vamos agradecer Ele, agradecer pela casa que nós temos, agradecer, sabe, pelo nosso dia. Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, por esse café, obrigado pela minha refeição, obrigado pela minha família. Aí você vai dizer, mas a minha família é complicado, como é que eu vou agradecer? Agradece. Você é a diferença, você é o canal que vai mudar na sua família, vai mudar. Você está olhando para uma pessoa que a família inteira, ninguém é cristão, ninguém, da minha parte, ninguém acreditava em Jesus. E aí quando tinha os churrascos me zoavam. Tu não vai tomar cerveja? Não vou, eu tenho um relacionamento com Deus agora. Como assim? Que coisa, nem precisa disso para ter Deus no teu coração. Me zoavam. Sabe o que acontece hoje? Depois de 15 anos, quando qualquer um deles tem problema, quem vocês acham que eles chamam para orar? Quem eles chamam para orar, para dizer, a tua oração é diferente? Ora. Querido, a minha mãe me liga para pedir conselhos. Eu digo, mãe, tu é minha mãe, e ela me liga. Isso é ruim? Não é ruim. É porque aquilo que eu carrego, o encargo que eu carrego dentro de mim, é muito maior daquele meu cargo na igreja, daquilo que eu exerço na igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar um pouquinho. Amém, queridos? Feche teu coração. Feche teu coração. E Deus nessa noite quer que você comece a falar. Comece a dizer para Ele. Quando você fecha o seu coração, o que você está dizendo para Deus é exatamente isso. Deus, trabalha em mim agora. Trabalha dentro de mim. Agora é eu e você, é só eu e você. E Deus nessa noite, Ele quer te dar algo novo para ti. Deus nessa noite eu vejo aqui, sabe, uma chave sendo girada assim dentro de você. E Deus dando para você, sabe, dons nessa noite. De pessoas que vão orar, de pessoas que vão querer ter mais tempo com Ele. De pessoas aqui que vão gastar tempo na oração, relacionamento com Ele. Espírito Santo, nós te louvamos nesse lugar, nós te adoramos. Espírito Santo, espero, Pai, que o Senhor tenha falado aqui nos corações. Não sou eu, Pai, mas é Tu, Senhor. Tu aqui é engrandecido, Tu aqui, Pai, é o majestoso. Ô Espírito Santo, fala aqui, Senhor, nas mentes, Pai. Muda, Senhor, mentalidade, Senhor. Mentalidade de ter algo contigo, Pai. No nome de Jesus, começa a ministrar aqui, Senhor, em famílias, corações. Em nome de Jesus, começa, Senhor. Desperta os Teus dons nessa noite. Evidencia ainda mais, Espírito Santo, aquilo aqui, Senhor, que já está dentro de cada um deles, no nome de Jesus. Clamamos a Ti, Santo Espírito. Oh Deus amado, derrama aqui a Tua presença, derrama mais e mais de Ti, Pai. Oh Espírito Santo, assim como fala em Romanos, oh Pai, transforma nossas mentes, Pai, renova o Teu Espírito aqui neste lugar. Faz o Teu querer, a Tua vontade. Nós não aceitamos nada que não seja de Ti aqui neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, Santo, Santo. Ó Senhor, Tu és Santo. Ó Pai, faz uma transformação de dentro para fora, Pai. Ó Espírito Santo, começa aí em cada vida agora, impactar
cada coração aqui neste lugar, que o coração não vai sair daqui da mesma forma que entrou, e sim, de uma maneira diferente, de uma maneira transformada, Pai. Aquele que tem sonhos, visões, Pai, começa a mostrar que é o Senhor que tem derramado o Teu Santo Espírito, que a pessoa não venha a ter dúvidas, não venha a ter medo daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor já está fazendo aqui neste lugar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós clamamos por mais de Ti, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo nosso coração, Pai. Oh Deus, muitas vezes o nosso coração não se converteu, Pai. Nessa noite, que os corações se convertam a Ti, que os pensamentos sejam Teus. Oh Pai, transforma a mente das pessoas aqui deste lugar, transforma a minha mente, que seja somente para Ti, que os nossos olhos, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso caminhar, Espírito Santo, derrama os Teus dons, assim como o Henrique falou nessa noite. Derrama nessa noite, derrama o Teu Santo Espírito, Pai. Oh Espírito Santo, que a Tua doce voz possa estar, Pai, falando em cada coração. Espírito Santo, oh Deus, de Ti, vem, ó Deus, vem.